gente. É sempre um desafio, né? Eu falei que o coração acelera quando a gente sobe aqui. Mas ontem ele começou a ficar com a vozinha ruim. Ele falou, aí sabe quando o Espírito Santo já fala? Eu falei, se prepara. E quando ele falou comigo, eu estava já meio que o Senhor já estava, né, comunicando no meu coração que isso aconteceria. Mas amém. Eu quero ser fiel àquilo que uma palavra que eu ministrei uma vez nas mulheres, e domingo passado, não sei quantos estavam aqui, ele falou sobre gratidão. Falou sobre os 10 leprosos, que somente um voltou para agradecer. E eu fiquei com aquilo, né, no meu coração, porque eu tenho meio que uma história assim, minha história com Deus é uma história de gratidão por tudo que Deus fez, tem feito, e eu sei que Ele ainda vai fazer na minha vida, na nossa casa, na nossa família. E tem um texto de uma mulher, a gente vai ler o texto todo, bem longo agora, mas que fala sobre isso. Deus vai falar sobre isso, sobre amor, perdão e, consequentemente, gratidão. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui na sua presença. Eu quero, Senhor, que ser apenas um canal, Deus, daquilo que o Senhor quer comunicar aos corações nessa manhã, assim como o Senhor comunicou ao meu coração. Tenha liberdade, Senhor, para falar conosco, e que o seu nome seja exaltado. Em nome de Jesus, Deus. Amém. Glória a Deus. Então, antes de ler o texto, eu queria... Não, vamos ler o texto. Um texto longo. Vou pedir o Rodrigo para colocar aí. Está em Lucas, capítulo 7. Vou tentar ler do meu telefone, porque da minha Bíblia é diferente a tradução. Amém? A partir do versículo 36. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, uma mulher pecadora daquela cidade trouxe um frasco de alabastro com perfume e se pôs atrás de Jesus aos seus pés. Chorando, começou a molhar os pés dele com suas lágrimas. Depois ela enxugou com os cabelos, beijou-os e ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem está tocando nele e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então Jesus lhe disse: Simão, tenho algo para dizer a você. Diz, mestre, respondeu ele. 2 homens deviam um certo credor, um que lhe devia 500 denários e o outro 50. Como nenhum dos dois tinha como lhe pagar, ele perdoou a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele que foi perdoado a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei na sua casa, mas você não me deu água para lavar os meus pés. Ela, porém, molhou os meus pés com lágrimas e enxugou com cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Por isso digo a você, ela amou muito porque seus muitos pecados lhe foram perdoados. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: a sua fé a salvou. Vá em paz. Amém? Texto longo, porém muito conhecido, né? Quantas vezes talvez você já ouviu uma pregação sobre isso, né? Ou ouviu uma mensagem, alguém falar sobre a mulher, sobre o vaso de alabastro, sobre a mulher que se derramou aos pés de Jesus. Porém, nesse texto tem inúmeras riquezas que a gente aprende aqui, né? Jesus estava aqui sentado à mesa com os fariseus. E a gente vai daqui a pouco falar sobre alguns pontos da diferença entre essa mulher e a diferença entre os fariseus. Mas eu queria falar com você o que significa, né, gratidão. Qual o tema, né? Qual o significado da palavra gratidão? Diz assim, a qualidade de quem é grato. Reconhecimento de uma pessoa por alguém que lhe prestou um benefício, um auxílio, um favor. E olha o significado de perdão. Remissão de pena ou de ofensa ou de dívida.
ato pelo qual uma pessoa é desobrigada de cumprir o que era seu dever ou obrigação por quem lhe compete exigi-lo. Jesus, quando fala aqui desses dois credores, ele diz assim, né? Um foi muito perdoado, então esse muito ama, né? Quantos de nós aqui fomos perdoados pelo Senhor? Todos, sim ou não? Talvez você possa assim, falar assim, mas eu não, eu cresci num lar evangélico, eu cresci amando o Senhor, conhecendo a palavra dele. Porém, a palavra de Deus nos garante, queridos, eu queria ler com você, lá em Romanos 3, 23 e 24, diz assim, ó. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Amém? Todos pecaram. Todos nós recebemos o favor de Deus. Nunca fiz nada errado, você está equivocado. Todos pecaram. Todos necessitam dessa graça e desse favor. Só que parece que algumas vezes nós não entendemos a dimensão disso. Essa mulher entendeu a dimensão dos pecados que estavam sendo perdoados. Quando a gente entende essa dimensão do favor imerecido de Deus, é impossível a gente não viver de acordo com o que Ele tem para nós. É impossível a gente não viver rendido aos pés dele. E esse texto aqui fala muitas coisas, né? Então eu coloquei aqui, será que temos razões para amar a Deus e sermos gratos a Ele? Essa semana foi a semana, né, de Thanksgiving, a gente falou tanto sobre gratidão, a gente agradece as pessoas que estão ao nosso redor, pessoas que vieram até nós e Deus colocou, né? A gente, é isso, mas tipo, será que nós temos, a gente ouviu testemunhos lindos e tremendos aqui na quinta-feira, do favor de Deus, da graça, do cuidado de Deus para com a nossa vida. E às vezes a gente, por muitas situações que ocorrem, né, aqui na hora da ministração do louvor, a Aninha estava falando, né, talvez você esteja passando por momentos de dores, de guerra, de situações. Mesmo assim, Ele não tem deixado de cuidar de nós. Nos tempos difíceis, Ele não deixa de cuidar de nós. Nos tempos de dor, Ele não deixa de cuidar de nós. Então, a gente tem motivos, sim, para agradecer, mesmo que Ele não fizesse mais nada por mim e por você. Mas a gente, às vezes, na nossa caminhada, se torna tão comum esse amor de Deus, tão comum o favor dele para com as nossas vidas, que a gente para de reconhecer e se render aos pés dele. A gente começa a viver pensando nos nossos caminhos, entendendo que ele, eu coloquei aqui, né, muitas vezes a gente, por saber que ele é o Deus Todo-Poderoso e pode todas as coisas, a gente chega até ele pelo que ele pode nos proporcionar e não simplesmente pelo que ele é e por que ele já fez por você. O pastor falou isso aqui no domingo passado. E não tem mal nenhum nisso. Porque se você bater a porta, ele abre, como a palavra de Deus diz. Se você pedir, ele vai te dar, se estiver de acordo com a vontade dele. Não há mal nisso. Mas será que o nosso foco está nisso ou está nele? O nosso foco está no que ele pode nos proporcionar ou o nosso foco está em se render a ele por quem ele é? Esses homens aqui, né, que nós lemos, eles estavam completamente, na mesa com Jesus, convidou Jesus para a mesa, mas eles não sabiam quem era Jesus. Porque eles questionaram ele, se você soubesse, se esse homem fosse profeta, ele não ia deixar que a pecadora chegasse perto dele. E aí eu fiquei comparando, né, a vida dessa mulher que se rendeu, se prostrou aos pés deles e a vida desse homem. Há uma diferença entre a vida religiosa e a vida de relacionamento para com Deus. E que se a gente não tomar cuidado, a gente começa a se pender para essa vida religiosa
E às vezes agir como esses homens agiram. Se você soubesse quem é aquela pessoa, você nem andava com ela. Se você soubesse quem é aquele ali, você nem chegava perto. No lugar de agir como Jesus agiu, amando, perdoando, incluindo. Amém? Quando a gente entende, né, que a gente nos entrega por completo a Ele, passamos a viver de fato para Ele, simplesmente. Honrando a Ele com a nossa vida diária, não como uma vida religiosa. Coloquei aqui, né, eu já falei, mas eu vou ler. Estamos vivendo num tempo onde muitos se achegam a Ele em busca simplesmente do que Ele pode fazer. Ele pode fazer todas as coisas, sim. Muitos foram alcançados por Ele por isso, né? As pessoas vêm às vezes porque quer uma resolução dos seus problemas, ou quer uma situação que aconteça, ou quer uma vitória numa determinada área. Chega aqui por conta disso. E Deus alcança o coração dessa pessoa. Mesmo antes de talvez entregar isso que Ele tanto queria. E esse é o caminho que a gente precisa buscar. Esse é o caminho que a gente precisa trilhar na vida com Deus. Buscando a Ele pelo que Ele é. E aí eu tinha escrito aqui de que o que para você é tão precioso, de repente, que é tão difícil de colocar aos pés do Senhor. Essa mulher, né, foi questionada. Tem inúmeros textos. Eu estava pesquisando quando eu estava estudando sobre a vida dessa mulher. Alguns falam que pode ser Maria Madalena, outros falam que pode ser Maria, irmã de Marta, sabe? Não tem, porque se você ver, tem outros textos em João e Mateus, a gente não vai ler, mas tem outros textos que relacionam é o mesmo Simão, então provavelmente sejam a mesma pessoa. E alguns textos falam assim, por que essa mulher botou isso tão caro aos pés dele? Ela podia vender e dar para os pobres. Podia vender e fazer uma boa caridade, né? Então, porque era questionado aquela preciosidade que estava sendo colocada aos pés de Jesus. E eu fico me questionando, sabe? O que de repente para nós é tão precioso que a gente prefere ficar administrando nas nossas guerras, nas nossas lutas, e talvez por isso que a paz não vem sobre o nosso coração, porque a gente não coloca nos pés dele. O que de repente para você é tão precioso que você está tão guardando com você, e você ainda não colocou nos pés dele. É um questionamento mesmo para você. É um questionamento para que a gente se avalie. Porque às vezes a gente se aproxima dele pelo que ele nos proporciona, coisas até que ele mesmo te deu. E você coloca às vezes no lugar onde ele deveria estar. O que para você tem de tão precioso que você não tem coragem de chegar e derramar completamente aos pés dele? Porque talvez a palavra de Deus fala isso, né? Onde está o nosso coração, o nosso tesouro, ali também vai estar o nosso coração. Então, às vezes você está apegado a situações, coisas, problemas, e não está desfrutando do que Ele tem e da paz a qual Ele pode te dar. A Ana, quando falava aqui, né? Ele quer dar essa paz para você. Ele quer que você saia daqui com esse descanso. Foi isso que Ele fez com essa mulher. Você imagina o jugo que ela carregava. A pecadora. Quantos de nós chegamos até aqui, nesse lugar, com esse jugo? Eu cheguei com esse jugo. Quantos nós chegamos aqui nesse lugar com as nossas histórias, as nossas bagagens, as nossas derrotas, as nossas tristezas. Mas às vezes, no lugar da gente lançar aos pés dele, a gente carrega, porque a gente se preocupa às vezes com a nossa reputação, assim como eram os religiosos. Essa mulher não se preocupou com a reputação dela. Cada detalhe desse texto fala sobre isso, porque diz que quando ela tirou os cabelos para poder secar, o cabelo naquela época era algo que, né, não podia ser exposto. Ela não se preocupou com a reputação dela. Ela queria ser curada, ela queria ser salva. Ela queria receber o perdão de Deus. E ela entendeu, ela teve revelação de que aquele era o que poderia fazer isso.
Você tem dimensão do Deus a qual você estava adorando? O qual nós cantamos, né? Eu falo que isso ficou marcado no meu coração. Uma quinta-feira que eu vim aqui e o Jeff falou sobre isso. Você avalia o que você canta? Você presta atenção nas letras que você canta? Esses dias a gente estava conversando, tem uma pessoa que falou, eu não consigo cantar isso aqui não, porque é muito difícil. Porque é muito sério, gente. É uma declaração que a gente faz. É fácil na hora de a gente estar aqui no louvor, né? Que ele faz o leão jejuar. Você crê que ele faz o vento parar? E ele continua fazendo? Você crê que ele continua restaurando? Você crê que ele continua perdoando? Você crê que ele continua fazendo tudo novo? Ele continua fazendo tudo isso. E é isso que ele quer fazer com a nossa vida. Ele quer levar a gente numa dimensão diferente do que a gente já o conhece. Esse texto fala que ela muito amou, né? Porque muito foi perdoada. Se você tem dimensão do perdão qual você recebeu, é impossível você não amar Ele com toda a sua força, todo o seu coração, toda a sua alma e todo o seu entendimento. Se isso ainda não está acontecendo com você, talvez você ainda não teve uma revelação do tamanho amor que Ele tem por você. Tamanho perdão a qual você recebeu. Porque essa o pastor sempre fala isso, né? Esse é o evangelho, querido. Ele morreu na cruz para que a gente fosse salvo da ira vindoura que vai acontecer. Esse favor de Deus que nós recebemos, querido. Você não pode ficar tentando administrar o que você tem na sua mão. Você tem que derramar tudo aos pés dele. Você tem que derramar sua vida por completo a Ele. Você tem que pegar aquilo que é mais precioso para você e colocar diante dele. Com certeza Ele cuida melhor do que você. A gente às vezes quer cuidar, quer administrar, quer fazer, né? Acho que a gente está fazendo muito bem. Mas Ele fala que em tudo aquilo que nós devemos fazer, a gente deve reconhecer Ele em todos os nossos caminhos. Em tudo. Para que a gente venha experimentar do cuidado dele para com as nossas vidas. É interessante, né? Porque se você pensar assim, quando a gente deixa, né, as crianças lá em cima agora com os professores, a gente não está confiando que vai estar sendo cuidado. Mas às vezes a gente tem tanta dificuldade de entregar as coisas para Deus, né? O Senhor dos Senhores, que criou os céus e a terra, entrega nas mãos dele aquilo que talvez tenha consumido, está consumindo seu coração. Aquela mulher estava sendo consumida pelo peso do pecado que ela carregava. Você vê o título que ela ganhou, né? Se soubesse quem era, né? Uma pecadora. Qual é o título, talvez, que você permitiu que as situações e circunstâncias da vida colocassem em você? Qual o rótulo que você está carregando? A gente cantou aqui, Deus faz da estéril mãe de filhos. Então, se falaram que era estéril, não é verdade. Deus faz da estéril mãe de filhos. Ah, não, o que você fez não tem perdão. Ela é uma pecadora. Ele falou, vá em paz. Tua fé te salvou. Ah, mas eu já fiz tanta coisa. Talvez está sendo vista de uma forma tão... que esse mundo talvez possa estar desprezando. Ele não te vê dessa forma. Ele te vê como filho amado, a qual ele morreu. O tamanho amor dele, né? O amor dele. Falou, ele amou o mundo de tal maneira. Quando ele fala amou o mundo de tal maneira, e você já ouviu esse evangelho, ele amou a cada um de nós de tal maneira. Ele amou a Roberta de tal maneira. Ele amou a Carol de tal maneira. Para que você pudesse viver aos pés dele. Para que você pudesse confiar plenamente nele. O que você não tem conseguido colocar aos pés dele. Se avalia nessa manhã. O que tem sido precioso demais para você que você fala, não, eu vou conseguir administrar. Não, eu vou conseguir fazer. Não, de repente eu vou conseguir carregar. Não, ele quer que você coloque diante dele, para que ele faça por você. Amém?
Esse é o maior milagre que Ele pode fazer na vida de um homem. O maior milagre não é você, de repente, conseguir a conquista que você tem desejado ou a cura que você tem esperado. O maior milagre é Ele falar assim, ó, filho, vá, tua fé te salvou. A salvação é o maior milagre que Deus poderia ter feito na minha e na sua vida. Não tem nada, eu falo assim, já toda vez, né? O povo já deve ficar cansado de ouvir isso de mim. Não tem nada que você faça ou que você deixe de fazer que Ele vai deixar de amar você como Ele te ama. Não tem nada que você fez ou que você venha fazer que vai fazer Ele te olhar de forma diferente. Ele te ama, Ele morreu por você e Ele quer que você viva tudo aquilo que Ele já preparou por você antes da fundação dos séculos. Mas às vezes quem não está permitindo viver tudo isso é você mesmo. Por conta dos rótulos, por conta das coisas do passado. Não, é um tempo novo, a gente tem falado isso aqui. Tá aí, ó, terminando o ano, né? A gente fala sempre isso, quando está terminando o ano a gente fica, né, cheio de projetos, sonhos, né, metas. Que você possa colocar como meta, eu quero viver como filho amado. Aquilo que Ele já preparou para mim, eu quero viver, eu não quero mais resistir. Aquela mulher, mais uma vez eu vou falar, ela não se preocupou com a reputação dela, ela não se preocupou com o que iam falar dela, ela não se preocupou com o que poderia acontecer com ela, né? Porque aquela época, né, sabia que era assim, né? As mulheres não podiam se expor da forma que ela se expôs ali. Ela não se preocupou com nada disso. Ela simplesmente amou, se derramou diante dele. Amém? Então, se tem alguns pontos que a gente possa falar, tipo, se humilhe diante dele. Confessa, reconheça o estado que você está. De repente essa mulher, quando ela fez isso, ela reconheceu, sem palavra nenhuma, querido. Porque ela não falou nada, né? Não tem nenhum texto que fala alguma coisa. Ela falando, Senhor, me salva, me cura, me perdoa. O que ela fez? Chorou aos pés dele. Com certeza, essas lágrimas que ela derramou tinham muitas palavras ali. Com certeza, muitas histórias ali, na cada lágrima que ela derramou. Ela chorou, né? Porque diz que molhou os pés dele a ponto dela ter que secar com os cabelos. Então, ela chorou. Talvez você hoje está te faltando palavras também. Deus, só o Senhor sabe o que eu estou passando. Nem o meu marido sabe. Nem a minha esposa sabe, talvez. Nem o meu amigo mais próximo sabe. Mas o Senhor sabe. Se você simplesmente se debruçar aos pés dele. Se você não tiver forças ou palavras, chorar diante dele. Colocando tudo aquilo que tem afligido o seu coração. Todo o peso, talvez, de culpa que você tem carregado. Todo o desespero. Toda a dor. E colocar tudo diante dele, Ele quer falar para você, ó, vá em paz. A paz que excede todo entendimento, a gente só acha nele. Se você acha que só está faltando algo, se derrama diante dele. Só Ele pode te completar. Só Ele pode completar você realmente. Não tem mais ninguém, nada nesse mundo que possa fazer isso. E deixe o pecado, deixe aquilo que de repente, né? Ou então, o que é pecado, né, gente? A gente sempre fala isso, pecado é errar o alvo. Não estou pecando, acho que eu estou, né? Não estou adulterando, não estou roubando, não tô, né? A gente acha que tem uma listinha, né? Na nossa cabeça a gente cria uma listinha. Isso é o lado religioso, né? Que a gente tem. A gente cria uma listinha, não, estou vivendo bem, estou fazendo tudo direitinho, pago minhas contas. A gente cria uma listinha do que é pecado. Pecado é o que o irmão faz, né? Porque o irmão está fazendo. A gente, né, não vê, a gente não consegue enxergar às vezes. Mas, gente, a palavra de Deus fala que se você diz que não tem, você é mentiroso, né? Então. Mas às vezes a gente olha, sabe, pecado é tudo aquilo que faz você errar o alvo. De repente você está indo para uma direção e você quer algo tão constantemente assim na tua cabeça que você está errando. Você parou para perguntar a Deus se é isso que Ele quer para você? Se é isso que Ele está te dando como direção? Ou então se você está deixando de fazer o que você já sabe que tem que fazer? A gente está errando, então deixa isso de lado. Você já sabe o que você tem que fazer, então faz. Deus já tem incomodado seu coração, então vai lá.
Coloca diante dele, não tenha medo. E aí essa paz vai vir sobre o seu coração. Tem um texto lá em Provérbios, capítulo 28, no versículo 13, que fala assim, ó. Quem esconde seus pecados não prospera, mas quem os confessa e abandona encontra misericórdia. Olha que lindo. Encontra misericórdia, é isso que Ele quer fazer comigo e com você, querido. Esse é o motivo qual nós não somos consumidos. A misericórdia dEle que se renova cada manhã sobre a minha vida e sobre a sua vida. Então a gente precisa colocar tudo aos pés dEle. Falei que aquela canção que o Ministério de Música cantou, acho que foi domingo passado, né? Que vocês cantaram. Por Ele, né? Gente, essa canção é uma oração, né? É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor, né? E com alegria, dono dos meus dias. Vocês cantaram isso, gente. É muito sério. Perdendo tudo por amor e com alegria. O que você talvez não está querendo perder para Ele? O que você de repente está lutando e não quer perder para Ele? Perca para Ele com amor. E viva para Ele, e você vai experimentar daquilo que Ele tem para você. Às vezes a gente está deixando de experimentar porque a gente não está querendo perder para Ele. Amém? Eu estou quase acabando já, viu? Corri. Mas eu queria falar, eu coloquei aqui algumas coisas, né? Eu anotei aqui da diferença, né? Da religiosidade do relacionamento, né? A religiosidade, quando a gente é religioso, quando a gente está preso, todo mundo às vezes tem dificuldade, né? Mas por muitas vezes a gente se coloca nesse posicionamento de religioso e parece que não conhece o Deus relacional que tem para a nossa vida. Jesus é uma pessoa e Ele quer se relacionar conosco. Amém? O Espírito Santo, através do Espírito Santo habitando em nós. E é uma vida de relacionamento e não de religiosidade, né? Se você olhar a diferença desses homens que estavam à mesa e da mulher, a gente vai ver, né? Eles estavam preocupados mais com a sua posição e com a sua reputação. Essa mulher se humilhou e se preocupou mais com o que, de fato, havia no coração dela. O conhecimento desses homens era superficial e o dela foi de intimidade para com Deus. Esses homens estavam ali, Jesus falou isso, né? Cheguei aqui, vocês nem me trataram da forma que deveria ser tratado. Todas aquelas coisas que foram faladas, era algo que era de praxe acontecer quando alguém chegava na sua casa, né? Eles lavavam os pés. Você imagina andar lá, né? Eu nunca andei, não. Tem uma turma aí que já andou lá. Mas você imagina o pé de poeira, né? Que ficava. Então, era algo de praxe. Você beijava um dia, limpava os pés, era algo que deveria fazer. Mas esses homens tinham um relacionamento tão superficial que ele chamou Jesus, né? Se sentou à mesa. E é interessante, porque antigamente não era assim, né, de sentar à mesa, né? Eles se debruçavam à mesa, né? Tipo, as mesas eram um pouquinho mais baixas. E essa mulher disse que ela veio por trás, né, ali e se deitou nos pés de Jesus ali. Mas, enfim, aqueles homens não conheciam Jesus. E aquela mulher teve um momento de intimidade, de conhecimento de quem Ele é de fato. A religiosidade gera inquietação, dúvida, né? A palavra de Deus fala, eu não coloquei aqui esse texto, mas em Tiago fala que se você pede alguma coisa duvidando, você é igual a onda do mal, vai para um lado para o outro. Hora você está bem, hora você não está bem. Mas quando você crê verdadeiramente, quando você tem um relacionamento com Ele, nada tira a certeza de que Ele está no controle, nada tira a sua paz. Então Ele quer isso, uma vida de intimidade com você. A religiosidade gera remorso. E a vida de intimidade e relacionamento gera arrependimento. Né? O remorso é tipo, ai, me perdoa, eu não fiz, não, errei. Daqui a pouco você está de novo ali. Aquilo não te consome, né? E a vida de relacionamento não. Aquele pecado te consumia e você não quer mais aquilo para a sua vida. Você quer arrancar aquilo da sua vida. A vida de religiosidade é uma vida de altos e baixos, né? Tipo, não que nós não tenhamos, tá, gente? Altos e baixos. Todos nós temos, porque nós somos, né, seres corpo, alma e espírito, como o pastor falou aqui na semana passada. Mas quando você tem uma certeza de fé, uma certeza da convicção de quem você crê, no que você crê, você não vai ficar assim, ó.
Você vai. Tá doendo? Vai louvar. Tá triste? Você vai adorar o Senhor. Você tá com dor? Eu sei que Ele está no controle. Amém? A gente, a vida de religiosidade, às vezes acha que o muito fazer é que vai gerar algo, né? E a vida de relacionamento entende que é obedecer isso aqui, ó, por algo que já foi feito. Amém? Ele já morreu na cruz por você. Ele já te perdoou. Ele já tem tudo separado nas regiões celestiais para a sua vida. Então não é o que você faz, é o que Ele fez. Você entende isso? A religiosidade tem a questão do mérito, né? Acha que é o fazer. E o relacionamento, você entende que é o favor imerecido. É ser quem eu sou nele. Quem muito perdoado, muito ama. O religioso não compreende, não consegue entender. A vida de relacionamento compreende o amor e o favor que recebeu. Amém? Eu queria ler um último texto. Se o Ministério de Música quiser vir já. Hoje é um dia de ceia, né? A gente sabe que quando a gente participa da ceia, né, a gente se avalia muito. A gente fala assim, será que eu posso tomar a ceia? Será que eu não posso tomar? Ele fez para que você e eu tivéssemos esse momento de comunhão com Ele. Agora, Ele pede para o homem se avaliar. Ele pede para o homem se avaliar a si mesmo, né? Não avaliar o nosso irmão, avaliar a si mesmo. Mas se a gente o ama, querido, e declara isso, né? É porque Ele nos amou primeiro. Está lá em 1 João, capítulo 4, versículo 19 e 21, que diz assim, ó. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ele nos deu este mandamento. Quem ama a Deus, ama também o seu irmão. Amém? A gente precisa entender, querido. Eu não sei qual a dimensão, o nível de relacionamento que você tem com Deus. Quando eu falo de nível de relacionamento com Deus, eu não estou falando de tempo de igreja. Eu não estou falando que, quanto tempo você se converteu. Não. Ele quer uma vida de intimidade com você. Não importa, eu tenho 20 anos de convertido, mas de repente você não conseguiu viver tudo que Ele tem para você ainda. Eu nasci num lar evangélico. Mas Deus quer que você o conheça como aquele amigo, a qual você pode chorar aos pés, a qual você pode derramar tudo aos pés dele, confiando que Ele está cuidando de você e de mim. Eu não sei como você entrou aqui nessa manhã, mas eu queria te convidar nessa manhã a colocar tudo aos pés dele. As suas inseguranças, os seus medos, as suas dores, o seu passado, o que você fez, que talvez continua, sabe? E não é Deus que faz isso. É o diabo que fica, você não merece, você fez isso. Não. Ou de repente, você não tem nada disso, né? Não tem passado, não tem culpa, não tem dor. Mas talvez está colocando aquilo que é mais precioso no lugar onde Ele deveria estar. De repente você está colocando coisas, prazeres, desejos e anseios no lugar onde Ele deveria tomar teu lugar. Amém? Então que você possa avaliar nessa manhã. Avalie o seu coração. A palavra de Deus diz isso, né? Quando você lê esse texto, se você lê esse texto da mulher, algumas bíblias de estudo, né, voltam lá para Davi, sabe? Se faz uma comparação com Davi, né? Em alguns textos, quando Davi fala lá no Salmo 51, né? Tipo, eu fui criado no pecado, né?
Davi era um homem segundo o coração de Deus e errou pra caramba. Mas Davi fazia o quê quando ele errava? Ele ia para os pés daquele que ele tinha convicção a qual era possível perdoar. Você só pode ter o perdão de verdade nele. E você só vai amá-lo de todo o seu coração quando você tiver o entendimento disso. Então a minha oração nessa manhã é que você o ame de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, porque Ele te amou de tal maneira. Ele amou você de tal maneira. Não tem mais o porquê você temer. Não tem mais o porquê você perder tempo e não viver tudo aquilo que Deus tem para que você viva. Ele tem coisas lindas para você viver. E Ele quer que você vá hoje em paz. Como foi falado aqui, e Deus falou novamente, como Jesus falou para aquela mulher: vai em paz. A paz que só Ele pode dar. Não é o que você quer que pode dar, não é o que você está alcançando, não. Só Ele pode dar. Amém? Vamos colocar de pé. Você possa meditar nisso que foi falado. Essa mulher muito amou, porque muito foi perdoada. E você só pode amá-lo hoje porque Ele te amou primeiro. Amém? Glória a Deus, pastor Eduardo.